Olá, boa tarde, que bom tê-los conosco nesta tarde. Se é a primeira vez que está conosco, seja muito bem-vindo. Agora, se você já vem nos acompanhando nas programações anteriores, que bom tê-lo conosco mais uma vez. Eu quero que vocês se apresentem, me diga, escreva aí no nosso chat de onde nos assiste e de que igreja você faz parte. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Eu sou a Daniela Gabriel, eu sou membro aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. Eu sou secretária presbiterial da pessoa idosa do Presbitério Pirituba. Eu sou secretária de Ação Social Sinodal Unido de Safes. O mês de maio para a Igreja Presbiteriana do Brasil é considerado o mês da família. E em parceria, a Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha e a Sinodal de Safes Unido se reuniram e proporcionaram 5 temas relevantes para as nossas famílias. Foram 5 sábados, de muito conteúdo à luz da palavra de Deus. Se é a primeira vez que está conosco, volte aí na nossa página da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha no YouTube e assista às outras programações. Agora, eu vou convidar a nossa presidente sinodal, que irá se apresentar e dará sua saudação. Querida presidente, a palavra está com você. Graça e paz a todos que nos assistem neste sábado. Hoje, nosso último sábado do mês de maio, o mês de maio onde é comemorado o mês da família, e ao longo deste mês tivemos aí grandes palestras, e hoje, para o nosso encerramento, teremos uma palestra com o tema Criação de Filhos. Quem nos fará essa palestra hoje é o nosso querido reverendo Ademir Aguiar, o nosso presidente do Sínodo. Hoje também teremos uma saudação das nossas presidentes de federação, a irmã Graziele, presidente da Federação Unido, também da irmã Miltes, presidente da Federação Pirituba, e também a nossa irmã Ângela, presidente da Federação Aliança. Também quero deixar aqui, em nome da Sinodal Unido, o nosso muito obrigado ao reverendo Marcos, ao reverendo Alfredo, que são os pastores da Igreja Presbiteriana da Vila Bonilha, esses pastores que nos ajudou, que contribuiu aí com a questão da divulgação e da transmissão dessas palestras. Deus muito os abençoe, queridos pastores. Quero dizer para os senhores que a SAF e a Sinodal Unido oram pelos pastores, oram pela sua família. E nosso coração grato aqui para vocês dizer que a Sinodal Unido, nós mulheres somos mães de oração. E os nomes dos queridos irmãos, dos nossos pastores, com toda reverência, estão no nosso coração e nas nossas orações. Deus abençoe aqueles que nos assistem. E quero deixar aqui também meu coração grato a vocês que ao longo do mês participaram dessas palestras, assistindo, aprendendo junto conosco. E com certeza foi maravilhoso, não só para mim, mas para todos aqueles que participaram e também assistiram. Deus muito os abençoe. Boa tarde a todas. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês nessa tarde, um trabalho especial da Sinodal Unido, da Igreja Presbiteriana do Bonilha, e encerramento do mês da família, mês de maio, mês da família. Eu sou Milton de Toledo Marinho, presidente da Federação Pirituba. Família é o bem precioso, dado por Deus, devemos amar, cuidar, valorizar e sempre proteger. É isso que Deus nos fala para fazermos, e é isso que temos a fazer. O Salmo 127:3 nos diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Filho é isso, é a herança do Senhor, é o presente de Deus, é o fruto do nosso corpo que Deus fez e nos deu. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês, suas famílias, protegendo do mal, fortalecendo, livrando do Covid, abençoando seus filhos. E que tenham uma tarde bem agradável de trabalhos na seara do Senhor. Um beijo a todos. Graça e paz, eu sou a Graziele Lago, presidente da Federação Unido. Quero agradecer às irmãs Ângela e Daniela, que estão à frente desse belíssimo trabalho.
que foi realizado, né, pelo Sínodo Unido, neste mês da família, onde foi abordados diversos temas, tivemos pastores, tivemos psicólogos, e foram temas pertinentes ao que nós estamos vivendo, né? Cada sábado foi um tema onde nós podemos aprender, onde nós podemos meditar, né? E que vocês possam compartilhar com outras pessoas, com outras famílias, não é? Eu vou deixar um versículo para vocês que está em Josué 24:15, onde ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um grande abraço para as irmãs, que Deus abençoe, um grande beijo, fiquem com Deus. Olá meninas, boa tarde, meu nome é Ângela Gama, sou presidente da Federação Aliança, estou aqui para agradecer a Deus pelo privilégio das palestras que foram realizadas nos últimos sábados do mês de maio, falando sobre a família. Referente a isso, eu queria ler para vocês um texto pequenininho, tá? Um trecho só desse texto, que é do livro Gotas de Paz, do Hernandes Dias Lopes, tá? Ele fala aqui: não podemos abrir mão da nossa família. Ela é o nosso maior patrimônio. Oremos por ela, choremos por ela e lutemos por ela. Então, neste mês de maio, a Sinodal, junto com a igreja, trouxe o privilégio para a gente de palestras que falam sobre a família, que falam sobre o papel da mulher também na família, e que nós possamos orar sem cessar por nossas famílias, que nós possamos chorar por nossas famílias e que nós possamos lutar pelas nossas famílias. Deus abençoe a vida de cada uma. Seremos edificadas agora novamente com uma nova palestra. Que Deus nos abençoe, nos guarde e até breve. Obrigada a cada uma, presidente. Obrigada também à nossa presidente sinodal, Eliene Gomes. Passaremos agora para o nosso louvor. Louvor este que nesta tarde será ministrado pela família Aguiar. Vou chamar agora Márcia, Igor e Ana. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Para ele teu coração.
bênção! Em família, a bênção fica ainda maior, não é verdade? Mas me diga uma coisa, você já deixou o seu like? Não? Vamos fazer com que esta mensagem chegue para muito mais pessoas. Cada like que a gente deixa, a mensagem é divulgada pelo YouTube. Agora eu quero saber mais uma coisa. Você já se inscreveu no canal da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha? Ainda não? Então se inscrevam. Assim, cada vez que a gente publicar algo, acionando o sininho, você vai receber uma notificação do YouTube. Isso mesmo, o YouTube te avisa cada vez que a Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha publicar algo novo aqui no canal. Passaremos então a palavra agora para o nosso querido reverendo Ademir Aguiar, que nos trará a mensagem, como já foi dita aí pela nossa presidente Eliane Gomes, falando sobre como ser cristãos nos tempos atuais, para jovens e adolescentes. Queridos, é uma bênção apresentar o nosso querido pastor, quem nos ministrará nesta tarde. Querido reverendo Aguiar, que Deus abençoe a sua vida. Olá, minhas amadas da SAF, da Confederação do Sínodo Unido. É uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. Também queremos dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana da Vila Bonilha, que se encontram na organização deste evento. É uma alegria poder participar dele. E o assunto que nos foi dado para conversarmos nessa tarde é a respeito dos desafios de ser cristão nos tempos atuais. Quais os desafios que nós temos que enfrentar para que nós estejamos vivendo uma vida cristã? E isso, nesta tarde, estaremos falando especificamente para os jovens e para os adolescentes. E o texto que eu quero ter como base para a nossa meditação nessa tarde, ele se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim, na linguagem nova: e não estejam conformados com este mundo, mas estejam transformando pela renovação do seu entendimento. Porque agindo assim, vocês poderão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, para aquela igreja que vivia num período, numa época e num local que era o centro de todas as atenções naquele período, onde tudo o que acontecia teria que passar pelaquela cidade. Então Paulo escreve para os cristãos para eles não se deixarem levar por essa circunstância e por essa situação. Quantas vezes nós já ouvimos que o mundo está mudando? É quase que rotineiro esse tema em programas de TV, nas escolas, em vários outros segmentos sociais. E se nós observarmos realmente, o mundo tem mudado. Isso é uma pura verdade. O mundo está em constante transformação. Mas a grande questão que nós temos que analisar quanto a essa mudança é se o mundo está mudando para melhor ou para pior. Como isso se relaciona com a vida dos cristãos e principalmente dos jovens e adolescentes nos dias de hoje? Se nós observarmos, o que ninguém diz é que normalmente essa mudança que está ocorrendo no mundo atualmente, ela não é uma mudança natural, ou seja, produzida pela ação do tempo ou fruto da evolução humana. Essa transformação, ela tem acontecido, essa mudança generalizada que tem avançado a largos passos, é um esforço massivo produzido por alguns grupos de interesses escusos e maléficos
que visam moldar o mundo à sua própria imagem, transmutando todo o passado e destruindo tudo aquilo que eles acham que não servem mais, destruindo toda uma civilização, um contexto, uma história daqueles que já viveram. Ser cristão nos dias de hoje é um grande desafio. A cada momento, situações nos desafiam a manter a nossa fé diante de um mundo deturpado pelo pecado. O ser humano, ele é incoerente, ele é inconstante e muitas vezes ele cai em contradições. Por isso, manter a fé nos dias de hoje é um grande desafio. E sabem por quê, jovens e adolescentes? Porque esses agentes sociais de transformação, eles se apresentam como promotores de conceitos que aparentemente são louváveis. Frases como tolerância, amor, unidade. Normalmente são essas palavras que são usadas em sentidos ambíguos que nem sempre representam a realidade, o que não deixa de afetar também o jovem. Pare para pensar. A palavra amor, o que significa amor nos dias de hoje para a sociedade em que nós vivemos? Quase sempre, se formos parar para pensar, ela é usada como a questão do sexo, de uma libertinagem, de que você pode estar com um hoje e amar o outro amanhã. Esvaziam, sim, uma palavra tão sublime, reduzindo a um simples sentimento carnal e material. A sociedade em que nós vivemos hoje é uma sociedade líquida, ou seja, uma sociedade que ela muda a cada instante, a cada momento. E eu creio que o cristão, ou o jovem cristão, os adolescentes, eles precisam parar para pensar como agir e como se portar diante dessa situação. Nessa tarde, nós gostaríamos de conversar a respeito dessa situação, dos desafios que os cristãos têm nos tempos atuais. Nesses momentos em que nós passamos, em que nós vivemos, uma dificuldade muito grande de nós nos relacionarmos quando queremos viver plenamente a nossa fé e a nossa vida em Cristo Jesus. E nós precisamos pensar seriamente nisso, porque ser cristão, um verdadeiro cristão, não é apenas usar símbolos ou ter o título de cristão, ou contar histórias e cumprir rituais indo na igreja ou qualquer outra coisa. Ser cristão é muito mais do que isso. Para ser um verdadeiro cristão, nós precisamos refletir Cristo na nossa vida. Para sermos cristãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo, como vários discípulos nos contam a história foram. E diante dessa situação, os jovens precisam ficar atentos quanto a essas artimanhas que nós temos no nosso dia a dia. Os desafios que são levantados. Esses conceitos e pensamentos são hoje em dia amplamente divulgados com a intenção de transformar a sua sociedade. A intenção é destruir o sentido moral e verdadeiro das coisas. Precisamos entender que o ataque que está sendo feito contra a igreja não somente é de uma religião em si, mas principalmente da fé cristã, contra a Bíblia, contra o próprio Deus. E tudo isso reflete na moral que temos dentro da fé cristã. Quando nós observamos, nós vemos Alistair McGrath dizer o seguinte: o cristianismo não oferece apenas uma nova maneira de contemplar o nosso mundo,
mas o cristianismo apresenta uma capacidade aprimorada de viver dentro dele e de lidar com as suas incertezas e complexidades, assim como a nossa própria fragilidade e falhas. Harold Smith dirá o seguinte: em um mundo desesperadamente necessitado da verdade, da bondade, da beleza, nós, cristãos, temos o privilégio de comunicar a amplitude do evangelho verdadeiro, bom e belo, tanto em nossas palavras como em nossas ações e em nossas vidas. Hoje eu quero conversar com você, jovem, adolescente, sobre alguns desafios que nós temos que enfrentar nessa nossa caminhada. O primeiro desafio que eu creio que os jovens e adolescentes precisam enfrentar nos dias de hoje é a respeito do relativismo moral e também do relativismo religioso. Relativismo quer dizer aquilo que não é verdade, aquilo que é levado em cada um pensar da forma como quer. Uma das maiores distorções desse século é esse relativismo, apregoado nas escolas, nas faculdades, nas rodas de amigos, em programas de TV, na internet. É divulgado de uma forma subliminar em diversos programas, tentando passar a ideia de que não existem verdades absolutas, que aquilo que é verdade para uma pessoa pode ser que não seja verdade para outra. O grande problema é que esse pensamento não tem sentido no mundo real, pois basta olharmos ao nosso redor e veremos que sem uma definição real das coisas, nós jamais poderemos viver em comunidade. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor isso. Um exemplo simples e objetivo. Pense numa caneta. Você sabe o que é uma caneta. Mas pode ser que um outro chegue e diga: não, isso não é uma caneta, isso é um lápis. Ele até pode ser um lápis para o outro. Mas a verdade é que, independentemente do que essa pessoa acha ou ela quer achar, aquele objeto é uma caneta. Não há como mudar isso. Isso não anula o fato da caneta continuar sendo caneta, quer queira ou quer não essa pessoa. Pense bem, se para cada pessoa a caneta significasse uma outra coisa ou alguma coisa, como que nós poderíamos identificá-la de forma real? Assim também é com as coisas de Deus, ou com a moral existente desde o princípio das civilizações. Matar, por exemplo, é pecado e sempre será pecado. Roubar e tudo que leva o homem a se distanciar de Deus é pecado. Nós precisamos entender que Bauman, um escritor, um filósofo, ele vai dizer que a sociedade em que nós vivemos tem sido uma sociedade líquida, uma sociedade que hoje pensa uma coisa e amanhã já é outra coisa. Se o jovem cristão seguir esse pensamento relativista, essa forma de viver líquida quando não tem uma certeza plena, ele passará automaticamente a criar a sua própria verdade, baseado naquilo que lhe interessa ou que o satisfaz, transformando o jovem em uma pessoa egocêntrica, amante de si mesmo, sem moral e com certeza distante do verdadeiro Deus. Essa sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade relativizada, é uma sociedade que tem como prioridade os seus próprios desejos e a sua satisfação carnal. Quanto mais bizarro, quanto mais estranho for os seus desejos, mais destinadas essas pessoas estarão a se afastar de Deus
e não estar com Ele. É só nós lermos o que a Bíblia diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de amigos de Deus. Eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, diz a palavra de Deus, se afaste, porque isso não provém de Deus. É Paulo que escreve a um jovem Timóteo, dando essas orientações. Portanto, o primeiro desafio, o primeiro alerta que nós temos a esse respeito é nós nos afastarmos desse relativismo. O relativismo, que é quase um dogma nos nossos dias, é sem sombra de dúvida aquele que está levando o ser humano a viver uma vida como animais irracionais, abandonando a sua racionalidade, a razão dada por Deus, para viver entregue aos seus instintos. Ou como muitos dizem por aí, ouvindo o seu coração, entregue à sua natureza pecaminosa, que certamente o levará a passar a eternidade sem Deus. O profeta Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas é o seu coração. Quem pode entender o coração humano? O jovem cristão que ama a Deus sabe que deve, sim, se afastar desse relativismo, de que há uma verdade e ela não é subjetiva ou relativa como é imposto em nossos dias, pois ela é a razão de tudo que existe. Aqueles que não reconhecem ou não percebem que estão na verdade cegos e embriagados em sua arrogância. O salmista vai dizer: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O primeiro desafio que nós precisamos enfrentar, meus queridos jovens e adolescentes, é o desafio do relativismo moral e religioso. A vida cristã não é relativa. A vida cristã é baseada em conceitos verdadeiros, porque eles nos são dados por Deus. O segundo desafio que eu gostaria de tratar nessa tarde é a respeito da banalização da sexualidade. A sociedade atual, através desses agentes de mudança social, está cada vez mais sexualizada, sendo induzida a viver como se o sexo fosse não só um aspecto da vida, mas sim a própria vida. Para que casar? Podemos ter uma vida sexual à vontade. Os jovens são levados a pensar que a sexualidade é algo importante, que precisa ser explorado precocemente, levando jovens, adolescentes e até crianças a desenvolverem a sua vida sexual fora do tempo. Este é o resultado notório em nossos dias. Uma decepção amorosa, gravidez precoce, abusos e uma sociedade imoral e sem valor pessoal. Isso não é para o jovem cristão. É perceptível aos nossos olhos a degradação dos jovens, que cada vez mais é levada ao mundo do sexo sem limites e acabam se tornando pessoas sem personalidade e fútil. Hoje está com uma, amanhã está com outra,
tem uma amizade colorida aqui, uma amizade colorida ali, e assim vai caminhando, jogando fora a sua juventude, a sua inocência, a sua pureza sexual, desprezando as palavras de Deus e, consequentemente, entristecendo aquele que morreu para salvá-lo. Pare e pense a respeito do sacrifício que Jesus Cristo fez por você. O autor de Eclesiastes vai dizer o seguinte no seu capítulo 11, no finalzinho. Ele diz o seguinte: olha, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus pedirá contas a ti. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é uma primavera. E aí o começo do capítulo 12 vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. A sexualidade ela é explorada em propaganda de TV, em novelas, filmes, em todos os lugares, com o intuito de prender o ser humano e o levar além do consumismo a um instinto carnal e pecaminoso. O sexo, na cosmovisão cristã, é uma bênção dada por Deus, como um complemento da vida conjugal, ou seja, um complemento do amor entre duas pessoas que, devidamente casadas, se tornam uma só carne. A orientação de Deus para a nossa vida, jovens, adolescentes, é esta: foge de toda e qualquer fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que pratica fornicação, aquele que pratica, peca contra o próprio corpo. Saibam que a vontade de Deus é esta: a vossa santificação. É por isso que, para o cristão que deseja viver uma vida com Deus, só há uma alternativa: filtrar aquilo que ele vê, já que entende que o pecado muitas vezes começa pelos olhos, e ocupar a sua mente com coisas que trarão comunhão com Deus. Posso dar algumas sugestões. Busque a Deus em oração, leia a Bíblia, mantenha comunhão com pessoas que expressam uma cosmovisão bíblica e cristã, pessoas que realmente tenham Deus como princípio da sabedoria e da sua vida. Esses são alguns desafios que nós temos. O primeiro é o relativismo moral e religioso. O segundo é a banalização da sexualidade. E o terceiro desafio que eu entendo que nós temos nos dias de hoje é o perigo das redes sociais. Compartilhamento de imagens nocivas. Se nós observarmos a exposição da sua vida e da vida alheia, hoje se sabe de tudo das pessoas através de Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais. As pessoas já não têm mais privacidade, as pessoas já não têm mais a sua vida em comum. Nós precisamos entender, jovens, que temos que ter cuidado ao compartilhar imagens, porque elas podem ser usadas para induzir os mais diversos pessoas perversas, podem ser usadas para denegrir a sua própria imagem pessoal. O que dizer das pornografias na internet e tantos incentivos a essa situação? A idiotização e polêmicas. As redes sociais são um convívio de mentiras e de notícias falsas. Um dos grandes problemas que nós encontramos hoje são as fake news, além de ser um meio de emburrecer as pessoas que ficam única e exclusivamente entretidas com essas coisas. As mídias sociais são muito boas. Elas existem para nos auxiliar.
mas elas podem ser um perigo tremendo nos nossos dias e na nossa sociedade. Por isso, esse é outro desafio que eu creio que vocês jovens precisam ter preocupação para enfrentar esses dias atuais, essa sociedade em que nós vivemos. E por último, encerrando, eu quero dizer que um outro desafio que o jovem tem que enfrentar é a respeito do coletivismo mundano e secular. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, coletivismo mundano e secular? O que eu quero dizer é o que nós chamamos de efeito manada, efeito rebanho. O ser humano é um ser social que procura quase sem exceções outras pessoas para se socializar. E os motivos pelos quais essas pessoas fazem isso são inúmeros. Busca de atenção, insegurança, falta ou a busca de um afeto emocional e tantos outros motivos. Por essa razão é facilmente influenciado por pessoas inescrupulosas que os induzem a se submeterem aos seus caprichos e deleites. É comum nos mais variados segmentos sociais, entre eles na escola, na faculdade, nos amigos da rua, nos amigos do trabalho e até mesmo dentro de igrejas, pessoas se submeterem às mais variadas humilhações e constrangimento somente para se sentirem parte do grupo. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu me deixei levar muitas vezes por algumas pessoas com quem eu convivia e fazia coisas que eu não queria fazer. Fazia coisas que não agradavam a minha vida e nem me agradavam. Quando nós nos deixamos levar pelas pessoas, por esse efeito, esse coletivismo mundano e secular, nós começamos a fazer coisas que nós não queremos. Uma pesquisa que foi feita há uns 3 anos atrás a respeito das movimentações que se fizeram tanto aqui no Brasil como no mundo, mostraram que muitas das pessoas que quebravam as coisas, que destruíam tudo aquilo que estava ao redor, quando elas estavam fora do grupo, fora dessas manifestações, elas ficavam arrependidas porque elas não imaginavam que elas fossem capazes de fazer aquilo. Eram pessoas que calmas, tranquilas, mas que devido à agitação, incentivo daquelas pessoas que estavam ao redor, destruíam, batiam, brigavam e faziam tantas outras coisas que não eram comuns. O efeito manada tem levado as pessoas a abdicarem dos seus pensamentos para viverem em um mundo imaginário, num mundo coletivo, em que a busca de agradar o grupo a que pertence assume um papel quase que teatral, um papel de hipocrisia, um papel que, de certa forma, é aquela história do parecendo politicamente correto. Mas, na verdade, eles são pensadores dos pensamentos alheios e não percebem que nem ele próprio, e muitas vezes nem o seu grupo pertencente, no grupo que eles pertencem, conhece a fundo a origem dessas ideias. Desafios para os dias atuais, para vocês jovens e adolescentes, temos muitos, mas eu quero parar por aqui nesses 4 desafios que eu acho que abrangem muito bem a nossa vida. Primeiramente, do relativismo, tanto moral como religioso. Temos que ter em mente que a verdade é Cristo, a verdade é a palavra dele. E tudo que está escrito nela tem que ser o parâmetro para o nosso viver. Temos que ter em mente de que o segundo desafio é a banalização da sexualidade. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos, da mesma forma como Ele é santo. Sexo é a melhor coisa que existe quando é feito única e exclusivamente por 2 pessoas que se casam e são abençoadas por Deus.
o terceiro desafio nos dias de hoje, que eu creio que seja um dos mais fortes, é a questão das redes sociais. De sermos levados pelas redes sociais e agirmos de uma forma plenamente errada, disseminando mensagens ou entrando em contato com coisas que não são a verdade e que não agradam a Deus. E por último, o grande desafio é a questão do coletivismo mundano e secular. Não deixe se levar pela multidão. Não seja mais um na grande multidão. Seja firme, pontual, sendo testemunho, dando testemunho. Porque o homem de coração dobre, diz a palavra de Deus, é inconstante em todos os seus caminhos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para seguirmos e vivermos segundo a sua vontade e não na mediocridade do pensamento do presente séculos. Reforçando as palavras de Paulo que lemos no começo, eu quero dizer para você de que não se conforme com este século, mas o transforme pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para que assim você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viva como Cristo viveu. Seja um imitador de Cristo diante de todas essas circunstâncias e diante desses desafios que a sociedade atual nos mostra. Que os desafios de ser cristão nos tempos atuais nos faça enfrentá-los, não fugir deles e estarmos sempre diante de Deus como servos bons e fiéis. Que Deus abençoe a vida de cada jovem, de cada adolescente das nossas igrejas, da nossa federação, da nossa confederação. Que nós possamos ser realmente servos fiéis a Deus e sermos jovens santos aonde quer que nós estejamos. Que Deus o abençoe. Fiquem na paz. Querido pastor, que bênção de mensagem. Tenho certeza que foi muito edificante para cada um que aqui está assistindo. Realmente, tê-lo conosco e sua família foi assim para fechar a nossa programação da família ainda mais abençoada. Que Deus te abençoe, pastor. Que Deus abençoe grandemente a família Aguiar. Queridos, para vocês que estão nos assistindo, muito obrigada por sua presença, Por estar conosco mais uma vez. E para você que está pela primeira vez e não conseguiu nos acompanhar nos sábados anteriores, retorne ao canal da Igreja Presbiteriana de Vila Bonita e nos assistam. Vai ser bênção na sua vida e na vida de sua família. Infelizmente, a nossa programação está chegando ao fim. Mas eu não vou me despedir, eu vou dar um até breve. E mais uma vez eu vou pedir o seu like. Deixe o seu like para a nossa programação. Assim, o YouTube vai impulsionar e abençoaremos ainda mais pessoas. Se inscrevam no canal da Igreja Presbiteriana de Vila Bonita. Como eu disse anteriormente, se você se inscrever e ativar o sininho, toda vez que nós publicarmos algo novo no canal, você receberá uma notificação e assim poderá nos acompanhar. Quero agradecer a cada um que esteve presente, tanto ministrando as palestras, quanto participando dos louvores. Vocês fizeram a nossa programação diferente, a nossa programação ainda mais família. Foram várias famílias aqui representadas durante esses 5 sábados e foi uma bênção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Passarei a palavra agora para o reverendo Alfredo Neto.
da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. A seguir, o reverendo Joselmar Gomes, que é o nosso secretário sinodal, nos dirigirá na oração final e impetrará a bênção. E logo após, nós teremos aí novamente Anelisa Guiar, que nos ministrará no último louvor. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que curtiu, que compartilhou, que comentou no chat, que interagiu com a gente de alguma maneira. Foi muito bom tê-los nesse tempo. Espero que a gente faça ainda outras coisas juntas e a Igreja da Vila Bonilha vai estar sempre disponível para auxiliar o reino de Deus nesse sentido, não é? Eu quero agradecer em especial a Dani, que trabalhou tanto nesse mês, coordenando as palestras e apresentando. Muito obrigado, Dani. Quero agradecer os preletores, o João Marcos, a doutora Evelyn, o reverendo Joselmar e o reverendo Ademir, que trabalharam também, que investiram tempo, porque uma palestra não se limita aos 40, 50 minutos ali, né? Muitas vezes são anos de estudo e eu queria agradecer por isso, pela dedicação dos irmãos e pela entrega, por dividir conosco o conhecimento que os irmãos têm. Eu queria agradecer e que a gente continue trabalhando. Amém? Deus abençoe a todos. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, mais um trabalho concluído. Nós queremos agradecer a Deus pelo esforço, pela atenção, pelas boas palavras, não é verdade? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo esforço que irmãos e irmãs vêm fazendo para mantermos o corpo de Cristo em movimento aqui como igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um de nós, cada um daqueles que nos assistiram, cada um que nos deram apoio. Rogamos ao Pai que a sua bênção seja derramada sobre todos, sobre todas as famílias, que haja saúde, haja recuperação nos enfermos, que haja conforto naqueles que perderam entes queridos. Rogamos ao Pai que nos guarde de todo mal, aumenta a nossa fé, dá-nos alegria, ó Pai, de breve estarmos finalmente encerrando essa fase dura de nossas vidas. Derrama sobre nós agora, Senhor, as tuas bênçãos. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência
incrível.